Você já parou para pensar como uma simples rotina de leitura pode transformar a vida do seu filho? Imagine um mundo de cada noite, ao invés de apenas colocar o seu filho para dormir ou deixar ele assistindo alguma besteira na internet, você embarca em aventuras incríveis juntos, descobrindo novos mundos e personagens fascinantes. Agora, imagine que ao fazer isso regularmente, você não está apenas criando memórias inesquecíveis, mas também ajudando o seu filho a desenvolver habilidades que irão beneficiar sua vida acadêmica e profissional. Fala, meu povo, aqui é a Ana e nesse vídeo você vai aprender a fazer o seu filho, seu sobrinho, seu afilhado gostar de ler e fazer da leitura uma parte divertida e essencial na vida dele. Então nesse vídeo eu quero te mostrar como de fato fazer nosso filho, nosso sobrinho, nosso afilhado gostar de ler e como que é importante que a gente tenha a leitura como algo essencial, um pilar essencial na criação das nossas crianças para que elas se tornem pessoas independentes, comunicativas e inteligentes. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é a importância do desenvolvimento infantil. Veja que quando eu estou falando disso, o que eu quero falar? Eu quero falar de crescimento cognitivo, eu quero falar de desenvolvimento emocional e eu quero falar do impacto social. Quando a gente fala de crescimento cognitivo, é que a leitura ela estimula áreas como comunicação, como concentração, como vocabulário, como compreensão. Então, quando a criança ela tem um costume de ler e ouvir histórias, tanto na escola quanto em casa, ela está desenvolvendo essas habilidades e se tornando uma criança mais comunicativa e, é claro, um adulto mais comunicativo. Eu também estou falando de desenvolvimento emocional. Quando a gente lê histórias para os nossos pequenos, quando eles ouvem histórias, eles estão criando empatia, estão criando compreensão e, é claro, estão começando a saber como lidar com as emoções. Então, quando a gente lê uma história de um menino que estava com muita raiva e esse personagem, esse menino, ele lidou de uma forma, a gente está ensinando a criança a lidar com uma raiva de uma forma também. E é claro que o impacto social disso é enorme. Por que a gente está falando disso? Porque quando a gente está falando de leitura, o impacto vem desde quando a criança ela é pequenininha até quando ela se torna adolescente. Por quê? Porque ela está desenvolvendo a capacidade de expressar ideias e isso é muito importante quando a gente está escrevendo uma redação para o Enem. Ela está desenvolvendo a capacidade de comunicação, ou seja, na hora de apresentar um trabalho, na hora de apresentar qualquer coisa em frente a um público, ela já pode estar mais preparada, ainda que seja uma criança mais inibida, mas está preparada para exercer a sua comunicação e expressar suas ideias. E eu posso falar que a leitura foi essencial para a minha adolescência, não só ali no terceiro ano, mas também na faculdade. Por quê? Porque com a minha capacidade de leitura eu consegui conversar melhor, eu consegui escrever melhor e isso foi o que fez com que os professores me notassem, me chamassem para participar de pesquisas científicas. Então eu participei de muitas pesquisas científicas, eu publiquei artigos justamente pela minha capacidade de ler analiticamente, analisar e escrever bem. Então, quando a gente insere a leitura na vida dos nossos filhos, a gente está preparando essas pessoas, esses adolescentes, esses seres humanos para o futuro. Porque quando a gente tem um hábito de ler, a gente não está oferecendo só histórias bonitinhas, histórias legais para eles. A gente está oferecendo um hábito poderoso para que ele, na sua vida adulta, continue e se aperfeiçoe ainda mais na carreira que ele escolher. A gente sabe, então, que a leitura é importante, mas como inserir a leitura nessa rotina dessas crianças, já que faz natação, faz judô, faz inglês, faz espanhol e tem que ir para a escola de tarde, tem que ir para a escola de dia. Como, então, inserir nessa rotina nessas crianças? Logicamente que cada criança tem uma rotina, mas a gente tem que estabelecer hábitos. Assim como a criança escova o dente antes de dormir, a criança pode também inserir a leitura em algum momento do dia dela. E aí é claro que os pais têm que ver como é que vai fazer isso, mas eu sugiro, por exemplo, que a gente leia antes de dormir. É muito comum, a minha mãe lia para mim antes de dormir e era legal, porque tinha aquele momento da historinha para dormir e tudo mais. Então tem toda aquela mágica de você ouvir história antes de dormir. Então você tem que criar esse hábito saudável, consistente da leitura e você vai encaixar na rotina da criança. Então se você não tem muito tempo, talvez 10 minutos antes da criança dormir, você pode ler uma historinha e aí vira esse costume então de ler histórias antes de dormir. E você pode também associar ao relaxamento, que envolve, claro, essa parte de dormir, essa parte de descansar durante a tarde também. Por quê? Porque é importante que a criança associe a leitura com algo benéfico. Então é aquele momento que ela está indo dormir com o pai, com a mãe, é quando a mãe coloca o filho para dormir. Então não vira só aquela coisa que tem que ficar ali do lado, ninando a criança. Você pode ler para a criança e isso se torna um hábito mega saudável. Então aqui eu fiz um passo a passo muito simples, tá? Eu coloquei então um horário fixo todos os dias, então sei lá, colocou
todos os dias a criança dorme às 19, então às 18h30 vocês começam a fazer esse processo de deitar, de escolher uma historinha, de conversar sobre essa história também. E você também tem que criar um ambiente confortável e livre de distrações. Isso aqui é muito importante porque um ambiente confortável, isso é lógico, né? Você não vai colocar a criança para ler sentada numa cadeira de madeira, e tal, não faz sentido. Mas livre de distrações é essencial. Então deixa o tablet, deixa o celular longe, porque esse momento da leitura tem que ser só para leitura. Não dá para a criança ficar ouvindo história enquanto ela está assistindo Peppa Pig, não tem como. Você tem que estimular a atenção plena dessa criança. Uma outra coisa importante é escolher livros que tenham interesse do seu filho, enfim, do seu sobrinho, do seu afilhado, e que sejam apropriados ou adaptados para a idade. Essa questão aqui é muito simples, porque existem diversos livros clássicos, como por exemplo A Odisseia, vou até colocar aqui, que são adaptados para as crianças mais jovens. Então existem diversos livros com diversas histórias que são da idade da criança ou também são adaptados para a idade dela. Basta que você procure na Amazon ou no Google, porque tem uma lista variada com diversos livros. Inclusive, eu vou deixar na descrição os livros que eu recomendo que você leia ou que você dê uma olhada para você ler para cada idade. Vou colocar uma idade média das crianças aí para ficar mais fácil para vocês. Uma coisa que eu falo aqui, eu falo sempre é sobre imaginário. E a formação do imaginário não quer dizer que você só vai oferecer para a criança livros clássicos e nem para você próprio, mas significa que você vai dar uma gama de referências, de imagem, de símbolos, de coisas para a criança criar referências. Então, quando ela olhar para alguma coisa, ela pensa, poxa, eu já vi isso em alguma história, eu já vi isso em algum filme. E isso ela vai criando referências no mundo e criando empatia, criando conhecimento. Ou seja, quando você oferece, então, diversas histórias, você está oferecendo diversas imaginações. Você está estimulando a coisa mais importante para a criança, que é a imaginação. Então, por isso que eu sempre digo, ofereça livros que estimulem a criatividade e a curiosidade. Façam com que a criança se pergunte por quê, ou para quê e como. Porque essas perguntas que vão estimular ainda mais o pensamento dela. E aí eu coloquei aqui, beleza, Ana, como que eu faço isso? E aí, é claro, escolha livro com ilustrações coloridas ou histórias envolventes, por exemplo. Você pode discutir o livro após a leitura, e aqui não é aquela discussão de faculdade, mas você pode perguntar para a criança o que é que ela achou, o que é que ela aprendeu. Então você pode fazer perguntas abertas sobre as histórias e os personagens. Você pode pegar uma determinada coisa e perguntar para a criança, para estimular. Então você tem que incentivar a criança a criar as próprias histórias. Então ela pode pegar, sei lá, o Menino Maluquinho, João Pé de Feijão e criar a própria história dela. Então, de repente, o João Pé de Feijão vira João Pé de Feijão Verde. Então, você vai criando junto com a criança. E é isso que é importante. É por causa disso que o seu filho vai gostar de ler, porque ele está criando junto. E quando você cria junto, você cria um vínculo junto com a criança e com a história. E aqui algumas sugestões, como O Menino Maluquinho, A Odisseia, O Pequeno Príncipe e diversos outros livros, por exemplo, os quadrinhos. Você pode ser quadrinho da Marvel, quadrinho da Turma da Mônica, e assim você vai selecionando conforme o seu gosto ou o que você acredita também. Então não é para você simplesmente limitar a criança a ler somente os clássicos, não é isso. Você pode ler diversas histórias e ir perguntando e ensinando para a criança. E aí você pode se perguntar, Ana, eu entendi que tem que ler, mas por que é isso? Como é que a literatura funciona na cabeça da criança? Então, a gente tem a parte do entendimento básico. Por quê? Porque a literatura ela pode refletir a vida real e ela também apresenta diferentes perspectivas. Então, por exemplo, quando eu leio Ana Karenina, e aqui eu estou falando de livros para adolescentes e adultos, eu estou vendo uma mulher que se perdeu no meio do caminho, então ela já tinha se perdido antes de acontecer o derradeiro ponto-chave da história, que eu não vou contar, apesar do livro já ter um bom tempo, mas ela tinha se perdido na história e você vê ela se perdendo. Então, quando você vê ela se perdendo, você pode se perguntar, o que eu tenho a ver com isso? Por que essa história me toca? Porque pode ser uma história real. Porque Ana Karenina é um personagem fictício, mas o que aconteceu com ela pode acontecer com qualquer pessoa que você conhece. E é isso que mexe com a gente. É isso que toca a gente, que faz a gente chorar, que faz a gente rir, que faz a gente ficar com raiva, que faz a gente ficar com nojo. É exatamente isso. Quando a gente fala de perspectivas diferentes, é porque cada literatura, principalmente, na minha opinião, as de séculos passados, nos apresentam perspectivas diferentes. Veja aquele livro As Aventuras de Huckleberry Finn, que eu li acho que em janeiro desse ano, e contava a história de um menino, e a gente vê que eu nunca tinha lido uma narrativa de um menino de 11 anos, eu acho que ele tinha 11 anos, contando a história das aventuras dele com um escravo foragido, que era o Jim.
Então você vê que para ele, naquele momento, o Jim era um amigo e não uma pessoa escravizada que pertencia a uma outra pessoa e que estava fugindo. E por isso ele defendeu o Jim. E eu acho isso super interessante porque mostra uma perspectiva diferente do que aquelas pessoas naquela época tinham. As pessoas achavam que tinham poder sobre as outras pessoas, que eram propriedade delas e por isso serviam como mercadoria. Uma coisa interessante que a gente tem que pensar de como a literatura funciona, e que eu coloquei aqui, é a estrutura do livro. A gente tem livros que funcionam com início, meio e fim, a gente tem livros que começam no meio, né? Então também tem que explicar para a criança que existem diferentes estruturas de livro. E com essas diferentes estruturas você também pode explicar a vida. Afinal, a literatura também reflete um pouco da vida. E é isso que é importante. E quando a gente fala de personagem, de enredo, de tema, tudo isso é uma gama de assuntos que você pode tratar. Você pode tratar do tema da família, você pode tratar do tema da raiva, do medo, do rancor, você pode falar do enredo, de como que as coisas acontecem e a criança entende o que é uma sucessão de fatos. E é claro, dos personagens também. A criança pode se inspirar no personagem. Então a gente tem que ver muito se inspirando em Capitão América, em Homem de Ferro, então ela pode se inspirar em diversos outros personagens que existem na literatura e as pessoas ainda nem conhecem, ou pelo menos ainda não apresentaram para as crianças. Por fim, eu quero falar sobre a leitura e a inteligência. And the intelligence will be forthcoming? A inteligência está intimamente ligada à leitura, porque quanto mais livros interessantes e bons você lê, mais inteligente você se torna. Você se torna uma pessoa que consegue resolver problemas, afinal você se torna uma pessoa mais criativa, você consegue pensar em formas diferentes de resolver um problema, coisas que pessoas que não leem não vão conseguir, porque estão focadas em vídeos de 30 segundos no Instagram. Uma outra coisa, a gente está falando de desempenho acadêmico. Uma pessoa que lê, é lógico que vai ter um desempenho muito melhor, porque ela vai ter a capacidade de ler os textos que os professores passaram, ler textos complementares, fazer novas conexões. E é isso que forma o pensamento crítico, e é isso que forma uma pessoa diferenciada no sentido de pensar as coisas como um todo. Porque a gente sempre foi ensinado a pensar em caixinhas. Física aqui, química aqui, português aqui, nada se mistura. Então, quando você tem a capacidade de ler sobre diversas coisas, ou ler muito sobre coisas que você gosta, você consegue conectar isso com aquilo. E é isso que você vai formar, gente, é isso que é a vida. A vida é a mistura de tudo isso, não um bando de coisas, um bando de caixinhas, sabe? E aí a gente tá falando então de habilidades cognitivas superiores no sentido de você sair da média, você meio que vira uma coisa fora da curva, porque você tá lendo, cara, você tá simplesmente exercendo a plasticidade do seu cérebro, que eu já falei em outro vídeo aqui, mas você tá exercendo a capacidade de seu cérebro de pensar, de elastecer, de ir além do comum. E por fim, é obviamente que a capacidade de concentração, memória e vocabulário. Isso é lógico. Você se torna uma pessoa que tem muito mais vocabulário, muito mais memória e muito mais atenção, porque você está se concentrando no livro. As pessoas não conseguem passar mais de 10 minutos lendo. Se você consegue, você já está fora da curva. E se você quiser aprender como ler por mais de 10 minutos e, acima de tudo, ler um livro por mês, considere entrar no Clube Leia Mais, que é o meu clube de leitura por assinatura, que por R$19,90 é sério. R$19,90 por mês, você tem acesso ao livro do mês, a materiais extras, a uma aula ao vivo, a um grupo exclusivo, e assim que você assina, você não tem acesso só ao livro do mês, você tem acesso a todos os livros que nós já lemos. Nós estamos terminando ali no meio de Dona Flor e seus dois maridos, então se você quiser entrar, você vai ter acesso a Dom Casmurro, a Revolução dos Bichos, a Dona Flor e seus dois maridos, e se continuar com a assinatura, vai ter acesso a todos os livros que nós vamos ler em 2024, e vou deixar na descrição também quais são eles. E eu te vejo por aí. Valeu!